Difícil não é ser abençoado. O difícil é se preparar para ser abençoado. O difícil não é ser abençoada. O difícil mesmo é se preparar para ser abençoada. Você concorda? Ou você discorda? Deixa no comentário que nós vamos falar, refletir, discutir construtivamente sobre esse tema na live de hoje. Que ser abençoado não é difícil. Difícil é se preparar para ser abençoado. Ser vitorioso não é difícil. O difícil é se preparar para ser uma pessoa vitoriosa. Olha, eu estava falando com um amigo e ele me falou de um sonho antigo. Esse amigo tem 48 anos e ele sonhava em participar de uma meia maratona na cidade de São Paulo. Essa meia maratona compreendia um trajeto de 21 quilômetros. De onde é o lugar que você está a 21 quilômetros? Já parou para imaginar? No lugar que você está, medir para frente 21 quilômetros, correndo na meia maratona, disputando com centenas, talvez milhares de pessoas, aos 48 anos de idade. Bem, o sonho dele foi realizado e ele conseguiu percorrer o trajeto de 21 quilômetros aos 48 anos de idade. Bem, quando ele alcançou, é claro que ele não atingiu ali, ele não participou para ser primeiro, segundo, terceiro lugar, era um sonho dele alcançar numa média, né? Nem sendo o último, mas sabia que também não era o objetivo ser o primeiríssimo da corrida. Mas o fato é que quando ele terminou o trajeto da corrida de 21 quilômetros aos 48 anos de idade, ele chegou no seu treinador, no seu coach, ofegante, e disse para ele assim: olha, eu pensava que seria mais difícil. Eu pensava que seria mais difícil. Foi até fácil. Foi até fácil correr estes 21 quilômetros. Então, sorrindo para ele, o treinador dele, o coach dele, disse assim: correr os 21 quilômetros não é difícil. O difícil é se preparar para correr os 21 quilômetros. O mesmo se aplica a todos os nossos sonhos, a todos os nossos objetivos, a todos os nossos alvos. Alcançar o alvo talvez não seja difícil, mas se preparar para alcançar o alvo é que é o desafio. Pessoas planejam trocar de carro e trocar de carro não é difícil. Talvez o difícil seja o planejamento para trocar de carro e não ficar devendo. Algumas pessoas querem conhecer a Bíblia. Eu queria conhecer a Bíblia. Muitas vezes as pessoas já me falaram: eu queria conhecer a Bíblia igual você conhece, assim, citar tantos versículos de cor, como o senhor citou aí nesta última pregação. Bem, conhecer a Bíblia não é difícil. Citar versículos da Bíblia de cor não é difícil. O difícil é a preparação cotidiana. O nosso herói do testemunho que nós falamos aqui, que conseguiu correr a meia maratona de 21 quilômetros aos 48 anos de idade, ele ouviu o seu coach, o seu treinador dizendo: difícil é se preparar. Difícil, ele continuou dizendo, foi levantar 4 horas da manhã para poder se alongar, para poder se aquecer, para poder correr alguns metros
e depois aumentando, aumentando gradativamente. O difícil não é correr a meia maratona, é se preparar para correr os 21 quilômetros. Difícil foi mudar os hábitos. Difícil foi mudar o hábito de dormir tarde, descontrolado e deitar cedo para acordar cedo. O difícil foi largar os refrigerantes, a Coca-Cola e se hidratar com água, água pura, água fresquinha. O difícil foi mudar a dieta, foi mudar a alimentação para conseguir perder massa gordurosa e ganhar massa magra, fortalecer a musculatura, fortalecer a articulação. Deixa eu dizer para você, eu não sei qual é o seu alvo nessa semana. Eu não sei o que você deseja alcançar até no sábado, né? Porque a semana começa domingo e o sábado é o último dia da semana. Eu não sei o que você deseja alcançar. Alcançar é fácil. O difícil é se preparar para alcançar. Mas não tenha esse preparo como um sacrifício, uma dor. Não, não. Tenha este preparo como um benefício, tá? Olha, nós temos que ter a estrutura para poder levar a bênção para casa. Nós temos que ter a estrutura para poder manter viva a chama da vitória. Nós precisamos de ter estrutura e isso vem de preparação. Você quer conhecer a Bíblia toda? Então comece lendo um versículo todo dia. Daqui a pouco você lê um capítulo todo dia. Daqui a pouco você lê 2, 3, 4, 10. Você lê um livro da Bíblia inteiro num só dia. Comece, você quer ler um grande livro? Então comece lendo uns parágrafos por dia. O difícil não é ler um grande livro, um livro volumoso. O difícil é se preparar para poder ler este livro. E eu não quero dizer difícil, né, trazendo um peso para você. Eu quero que você entenda o valor da preparação. O valor da preparação. Olha, para eu estar aqui fazendo essa live, e é uma live simples, é uma live para um número pequeno de pessoas, é uma live simples, mas você sabia que para mim fazer essa live, eu me levanto cerca de 4h30, 4h50, eu me levanto, eu faço algumas reflexões, eu vou meditar, o que eu vou falar na live hoje, aí eu preciso fazer uma caminhada, às vezes uma corrida, uns exercícios, barras, flexões, eu vou lá pensando na live, aí eu volto, chego em casa, eu tomo um banho, penteio o cabelo para poder ligar aqui os meus humildes equipamentos para poder fazer esta live. Então, eu poderia dizer para você, fazer a live é fácil. O difícil é levantar 4h30 da manhã, de segunda a sábado, para estar aqui. Então, tudo exige uma preparação. E eu quero comungar com você, compartilhar com você um texto da Bíblia. Preste atenção. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 que diz: portanto, nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou testemunhos, conforme a sua tradução. O meu amigo, que aos 48 anos alcançou a meia maratona de 21 quilômetros correndo, ele é um testemunho. Testemunho é aquilo que a gente vê positivo, é aquilo que a gente vê e nos motiva. Neste momento, eu estou sendo para você um testemunho. Aqui, em especial, né, a preposição, portanto, está dizendo que o testemunho que o autor aos Hebreus está anunciando são todos os vencedores do capítulo 11 de Hebreus. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos uma tão
grande nuvem de testemunhos. Viu? Então ele fala, portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, olha o que ele diz aqui, deixemos todo o embaraço. O que é o embaraço? O embaraço é tudo que impede você atingir o seu objetivo. Eu vou repetir, hein? Vê se pega a dica. Pega a visão, pega a visão. O embaraço é tudo que impede você alcançar o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Juntar dinheiro? Qual é o seu objetivo? Perder peso? Qual é o seu objetivo? Ficar mais forte? Né? Ganhar massa muscular? Qual é o seu objetivo? Trocar de carro? Qual é o seu objetivo? Ver a sua família salva aos pés de Jesus? Qual é o seu objetivo? Ler a Bíblia toda? Qual é o seu objetivo? Ler um novo livro? Qual é o seu objetivo? Fazer faculdade? Enfim, existem milhões de objetivos. Você tem que definir um objetivo. E o conselho do apóstolo é, olha aqui, deixando todo o embaraço. O embaraço é tudo que impede você alcançar seu objetivo. As redes sociais, a televisão, as séries da televisão, aquelas séries que nunca acabam lá do Netflix, do Amazon Prime, etc, etc, Paramount, etc, 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 do Walt Disney, etc, etc, etc. Tudo que te impede de tirar aquele tempo precioso para cumprir seu objetivo, para se preparar para cumprir seu objetivo, é embaraço. E aqui o escritor, né, talvez a escritora, porque há quem diz que Hebreus talvez seja escrito por Priscila, mas vamos deixar isso para depois. Então, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Eu gosto daquela tradução que diz o pecado que tão de perto nos assedia. Então, deixemos todo o embaraço, todo o pecado. Você pode pecar contra Deus quando você desobedece a palavra. Você pode pecar contra você mesmo, quando você faz o que não devia fazer. Por exemplo, uma pessoa não pode comer pimenta, faz mal para ele, e ele come. Ele peca contra o próprio corpo. Você pode pecar contra um amigo, contra um irmão. Pecar é errar o alvo aqui, no sentido mais lato da palavra. Então, alguém pode pecar contra o irmão, por exemplo, mentindo, defraudando, enganando. Vamos deixar isso para outra ocasião. Deixa no comentário que a gente comenta sobre isso, tá? Bem, e corramos com paciência. Olha, vírgula, corramos com paciência. Correr com paciência não é moleza. Não é moleza. É sem ansiedade. Oh, glória! É Deus falando conosco na terra. É Deus abrindo o manto dos mistérios. Tenha certeza disso. Correr com paciência não é moleza, não é lerdeza, não é ser abestalhado, abestalhada. Correr com paciência é correr sem ansiedade. Eu dei alguns exemplos aqui. Um exemplo é trocar de carro. Você pode pegar o seu carro antigo, levar numa agência ou numa concessionária, dar ele de entrada e pagar infinitas prestações ali com juros abusivos, ou você pode ter a paciência de calcular. Peraí, se eu fazer uma prestação em 5 anos, pagando por mês, para trocar de carro, pagando por mês R$1.000, R$1.200, quanto que eu vou ter que reservar por dia para poder pagar esta prestação? E ao invés de você fazer a dívida, vai depositando esse dinheiro aí num lugar que traz rendimento, algum tipo de investimento, e você vai ter o prazer de depois decidir se quer aquele carro ou prefere fazer investimentos para o seu dinheiro continuar retornando. Então, fazer o dinheiro multiplicar não é difícil. O difícil é a disciplina que faz o dinheiro multiplicar. E quando nós não temos a paciência, pecamos contra nós mesmos. E ele diz assim, pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que está proposta. Gente, esse texto bíblico aqui é puramente espiritual. É puramente espiritual, mas pode ser aplicado ao nosso cotidiano, aos nossos alvos horizontais.
pode ser aplicado. É o que eu estou fazendo aqui agora. Mas o nosso alvo maior, olha o que o versículo 2 diz. Olhando para Jesus. Jesus foi vencedor. Filipenses 2, 5 a 11 diz que ele teve a disciplina para poder ser exaltado pelo Pai. Eu vou citar o texto, Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento, disciplina, autocontrole, paciência, que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, isso é magno, ele podia fazer o que ele quisesse, sendo Deus, não teve por usurpação o ser semelhante a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Olhando para Jesus, versículo 2, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, aqui fala. Olha para você ver que na aplicação cotidiana, gente, esse texto é puramente espiritual, mas eu posso tomá-lo para fazer aplicação cotidiana, reflexão diária, tá? Reflexão do dia a dia, é o que eu estou fazendo aqui. Ó, pelo gozo que lhe estava proposto, quer dizer, quando você desfrutar e você falar assim, olha, não foi difícil correr os 21 quilômetros, você vai ver que valeu a pena o sacrifício. Se é que você me entende. Valeu a pena o investimento. Meu Deus do céu, isso que eu estou falando aqui é ouro, é ouro. Você tem que guardar isso no coração. Então, suportou a cruz, né? A nossa cruz diária, espiritualmente falando, negar a nós mesmos, mas no quesito alcançar o nosso objetivo, é aquele sacrifício que você tem que fazer. Por exemplo, o meu amigo teve que fazer um regime e teve que parar de comer certos alimentos que enchem, mas não dão a energia necessária. Aí, ó, desprezou a afronta. Você com 48 anos, rapaz, depois de velho, você vai cumprir um sonho depois de velho. Sabe o que ele disse? Quando as pessoas zombavam dele, depois de velho, ele falou assim, olha, eu fui assistir a última maratona e eu vi que pessoas de 75 anos estavam disputando e estavam conseguindo. Nunca é tarde para realizar sonhos. Nunca é tarde. Então, ele desprezou a afronta e assentou-se no trono à direita de Deus. Talvez nós podemos conjecturar Jesus dizendo, Pai, valeu a pena. Até porque o profeta Isaías fala isso. No capítulo 53, versículo 11. Fala assim, ó, valeu a pena. Eu estou feliz pelo meu penoso esforço, porque pelo meu sacrifício conquistei a muitos. Que Deus te abençoe também, cumpra seu objetivo, seja feliz, seja fiel nessa terra, seja fiel a Deus, porque Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Compartilha, comenta, vamos continuar no bate-papo, refletindo sobre isso, para a glória do nome de Jesus. Deus é contigo, sucesso, my friend.